Salve, 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 salve. Olá, salve, 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 salve. Estamos chegando com mais um A Bíblia e o Jornal. A notícia repercutiu. A Bíblia responde. Responde sim, tá bom? Hoje 17 de agosto de 2023, meu Deus do céu, o tempo passa e eu tenho que correr aqui também. Vamos lá, uns avisos para você. Quero pedir para você se inscrever no meu canal Sérgio S. Bento. Também quero pedir para você que você dê o seu like lá, tá bom? Positivo, e ative o sininho que vai avisar você quando tiver novidades, tá bom? E também quero pedir para você, se possível, que você divulgue, e se quiser, faça um comentáriozinho aí, fique à vontade, tá ok? Vamos hoje à notícia de hoje, que tem a seguinte manchete. Preste muita atenção. Jesus aceitaria ser patrocinado por César, por um governo romano? Você acha que Jesus aceitaria? Ou seja, trocando em miúdos aí, vocês acham que Jesus aceitaria que o seu evangelho fosse pregado com o patrocínio de governos? Quando Jesus enviou os seus discípulos para pregar o seu evangelho, ele esperava também contar com o apoio, com o patrocínio de Roma. Queria que você pensasse muito bem nestas questões, tá bom? Vamos aos detalhes da notícia. Repercutiu nas mídias sociais esses dias, agora no mês de julho e começo de agosto, principalmente nas mídias evangélicas, a discussão entre o Malafaia e a vereadora da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, Tereza Berger, do Partido Cidadania. Motivo da discussão: um aumento concedido pela Prefeitura do Rio de Janeiro de 25% no patrocínio da Marcha para Jesus do Rio de Janeiro para esse ano de 2023, que vai ser realizado agora, nesse próximo sábado, dia 19, daqui 2 dias. Ou seja, a Marcha para Jesus no Rio de Janeiro e provavelmente em muitos lugares do Brasil vem tendo patrocínio dos governos. Você acha isso correto? Você vê isso nos evangelhos? Jesus apoiaria isso? O que você acha? Continuando. A vereadora Tereza criticou esse aumento no patrocínio de 25%, que passou de 800 mil no ano passado. O ano passado receberam 800 mil, a marcha de 22, e agora vai, com esse aumento, chegar aí próximo ou a R$1 milhão. O pessoal está recebendo para fazer a marcha no Rio de Janeiro. Para a vereadora, esse tipo de patrocínio contradiz o princípio de laicidade do Estado. A vereadora diz isso, meu Deus do céu. O que diz a Constituição Federal? Você pergunta. Olha aqui, eu tenho a Constituição Federal aqui, está aqui na minha mão. Mas, se você for aí na internet, você encontra, tá bom? O que diz a Constituição sobre essa questão? Se você abrir a Constituição no artigo 19, lá diz basicamente o que realmente a vereadora está pleiteando, meu querido. Lá se diz que é vedado, ou seja, é proibido à União, aos estados, aos distritos federais e aos municípios subvencionar, dar dinheiro para a igreja, ajuda financeira. Você está entendendo? A única vez que a igreja e o Estado pode participar junto, porque ela tem uma ressalva, né, na forma da lei, é a colaboração de interesse público, por exemplo, quando há uma tragédia, como acontece nos desmoronamentos que a gente vê por aí. Aí sim. Mas parece que a Marcha para Jesus não se trata disso. Não tem nada desmoronando e trágico acontecendo com os evangélicos para eles fazerem isso, não é mesmo? Vamos lá. Primeiro, você viu, a Constituição diz que o Brasil é um país laico,
que a igreja está separada do Estado. Na prática, entretanto, como você está vendo, isso não é verdade, meu querido. E olha, é o que a gente vê por esse Brasil inteiro no cotidiano nosso. É no Brasil inteiro. Veja bem, as marchas para Jesus no Brasil, muitas delas recebem dinheiro e muitos estão com problemas aí sérios na justiça por causa disso. Vocês acabaram de ver agora no governo do Bolsonaro, as igrejas evangélicas receber perdão bilionário de dívidas. E veja bem, as igrejas evangélicas têm tanta isenção de imposto que praticamente tudo está isento de imposto para eles. Eu já vi comentário aí de lojistas dizendo que tem preocupação e ficam com medo quando pastores entram na loja de material de construção. Qualquer hora vai estar escrito lá, olha, pode pegar, entrar, pegar e levar. Porque é privilégio e mais privilégio e mais privilégio, meu Deus do céu. Um dia a gente vai falar disso daqui em detalhes, tá bom? Entretanto, se você pegar lá a Constituição, você vai ver, você tem que saber que isso é proibido. É proibido, é proibido, é proibido, é proibido. Segundo. Dá um tempo aqui para mim. Continuando, vamos lá. Segundo, Jesus deixa bem claro a separação entre o poder político e Deus quando Jesus disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Por acaso você encontra Jesus, os seus apóstolos, sendo patrocinado pelo governo de Roma? Jesus era da região da Galileia e foi uma região onde ele mais percorreu no seu ministério. Você viu lá Herodes Antipa patrocinando a missão de Jesus com os seus discípulos? Eu não vi, não. Eu nunca vi isso. Gente, quando uma prefeitura patrocina um evento religioso como a Marcha para Jesus dos evangélicos, está privilegiando um grupo, um determinado grupo, em detrimento de outro e desrespeitando os outros cidadãos do país que têm opção religiosa diferente. Você está me entendendo? Olha só a resposta do Malafaia diante disso daí, do protesto da vereadora. Antes, eu quero colocar algumas questões para vocês. Se você, que conhece um pouco o Evangelho, ou se você fosse um pastor, o que você responderia para a vereadora? Você acha que tem resposta? Você acha que tem resposta? O que você acha, então, que Jesus e os seus apóstolos responderiam por acaso? Primeiro, ter resposta para algo desse tipo, meu querido, eu quero dizer para você, é vergonhoso. Vergonhoso, isso é feio, é contra a Constituição, é contra o Evangelho de Jesus. Você tem que saber disso, pelo amor de Deus. Tá me entendendo? Segundo, a única resposta possível seria o silêncio, porque é vergonhoso, ou um pedido de perdão público por tanto tempo desobedecido a Constituição do país e o Evangelho de Jesus. Mas o Malafaia e esse pessoal aí evangélico não vai fazer isso. Mas não vai mesmo. Eles estão com a razão. Sempre. Agora, você já imaginou se eles dessem uma resposta dessa, o impacto positivo que teria? Mas eles não querem saber. O Malafaia tem resposta, tem resposta, tem resposta. Se o Malafaia não tiver resposta, o Malafaia não é Malafaia, gente. Por isso ele usou as redes sociais no dia 30 de julho de 23, um domingo, e disse o seguinte, abre aspas aí para o Malafaia, ele começa a primeira frase inteira em maiúsculas. A vereadora Tereza Berger é preconceituosa. É preconceituosa. Fico admirado de ver uma judia com preconceito em relação a nós evangélicos. Somos defensores intransigentes do povo judeu. A marcha para Jesus não pertence à igreja evangélica nenhuma. É reconhecida por lei federal, estadual e municipal. É patrimônio cultural e imaterial do estado do Rio de Janeiro. Tudo em letras maiúsculas. Ele continua. Nunca vi
a vereadora reclamar de verbas da prefeitura para a parada gay e outros eventos semelhantes e vai terminar com letras maiúsculas. Preconceituosa, envergonha o povo judeu. Fecha aspas. Isso é Malafaiô. Vamos lá, gente. Primeira coisa, ele acusa a vereadora de ser preconceituosa. O que você acha? O que a vereadora fez? Criticou o aumento do patrocínio de 25% da verba daí para a Marcha de Jesus do Rio de Janeiro, porque para a vereadora isso fere o princípio constitucional de laicidade do Estado. E, por favor, pegue aí e veja a Constituição, é só você ler o artigo 19, acabou a história, tá bom? Não é impossível que um advogado não vai entender assim, pelo amor de Deus. Mas para o Malafaia, isso é preconceito. E para muitos evangélicos é perseguição, gente. E não tem nada a ver com a laicidade do Estado, não tem nada a ver com a Constituição. E possivelmente muitos vão dizer, não tem nada contra o Evangelho de Jesus. Tudo para inglês ver. Tudo. Você vai acreditar nisso daí? Veja bem. E aí ele vem até com essa, de que é defensor do povo judeu, e a vereadora, como ela é judia, deveria ser também defensora dos evangélicos. Ele continua, eu estou fazendo um comentário da fala dele, tá bom? Por isso eu vou citar novamente aqui. Ele diz, a Marcha para Jesus não pertence à igreja evangélica nenhuma, é reconhecida por lei federal, estadual e municipal, é patrimônio cultural e imaterial do estado do Rio de Janeiro. Fecha aspas. Viu como ele contra-ataca? Tem uma lei que reconhece que a Marcha para Jesus... Então acabou. O que vocês estão querendo atacar a gente? Se o negócio é lei, a gente acabou de fazer uma. Acredite se quiser, gente. A Marcha para Jesus do Rio de Janeiro acaba de ser reconhecida como patrimônio cultural e material do estado do Rio de Janeiro. Isso aconteceu no dia 24 de julho, agorinha desse ano de 23. Ou seja, alguns dias antes da marcha que vai acontecer no dia 19 de agosto. Por isso Malafaia grita desse jeito. A lei foi de autoria do deputado estadual evangélico e pastor Otônio de Paula. Foi aprovada pelo governador Cláudio Castro. E eu também li essa semana que Santa Catarina também instituiu a Marcha para Jesus como patrimônio cultural e material. Isso sim, Malafaia, é rasgar a Constituição, não é? Você fala tanto, vocês evangélicos aí falam tanto em rasgar a Constituição, meu Deus do céu. Perguntas que não querem calar. Primeira, é para isso que líderes evangélicos são eleitos? Para fazer leis que favorecem os evangélicos? É para isso? Qual seria o objetivo dessa lei? Por acaso seria a legalização do patrocínio da Marcha para Jesus pelos governos? Pelo menos essa foi a briga do Malafaia com a vereadora. Não foi isso? Então por que a lei? Por que a briga? Gente, vocês acham mesmo que Jesus, ou que o Evangelho de Jesus precisa ser reconhecido como patrimônio cultural e material? Hã? E por uma lei feita por políticos e com a aprovação de um governador? Ah, me poupe, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Veja que a marcha, que o Jesus do Malafaia precisa ser reconhecido. Precisa de leis para marchar para ele, precisa de patrocínio, precisa de autorização dos políticos, precisa da aprovação do governador. Meus queridos irmãos aí do Rio de Janeiro e do Brasil, nossa, vocês que vão na marcha do Rio e outras marchas, vocês têm que saber. Vocês vão marchar por esse Jesus do Malafaia. Vocês estão marchando por esse Jesus do Conselho de Ministros Evangélicos do Rio de Janeiro, por esse Jesus do Esteve Hernandes e de outros, Não pelo Jesus dos Evangelhos. Você está me entendendo?
E eu pergunto para você, você tem Bíblia? Você já leu? Você já leu os evangelhos, 4 evangelhos, ou um evangelho só dos 4 todinho? Se você já fez isso, se não fez, vai fazer, mas se já fez, eu vou perguntar para você. Você viu nos evangelhos Jesus fazendo alguma coisa desse tipo? Você já viu? Se você não viu, mas tem aí gente fazendo isso, então eu te pergunto, o que isso significa então para você? O que significa? Para você há diferença entre o Jesus do Malafaia e o Jesus dos evangelhos ou não? Para você há diferença entre o Jesus da Marcha para Jesus e o Jesus dos evangelhos ou não? Volta a questionar. Você já leu os evangelhos? Você viu Jesus fazendo isso? Por acaso, na entrada de Jesus lá em Jerusalém, ele contou com o patrocínio de Herodes Antipas ou do Império Romano? Eu gostaria de saber. Agora veja, meus queridos, a hipocrisia e o nível do Jesus do Malafaia. Se vocês fizerem uma pesquisinha rápida aí na internet, vocês vão encontrar registrado como bens culturais de natureza imaterial do estado do Rio de Janeiro as seguintes manifestações culturais: samba de terreiro e samba de enredo. O jongo do Sudeste, que é uma forma de expressão afro-brasileira que integra percussão de tambores, danças coletivas e práticas de magia. O jongo é uma dança dos ancestrais, dos pretos velhos. E mais, a festa do Divino do Espírito Santo de Paraty. E mais, a roda de capoeira e o ofício dos mestres de capoeira. Veja bem, e tem também os registros de cultura de natureza imaterial do município do Rio de Janeiro. Você vai encontrar mais de 50 itens, alguns deles. Bloco carnavalesco Cacique de Ramos, o Beco das Garrafas, Torcida do Flamengo, escolas de samba que desfilam na cidade do Rio de Janeiro, festas que cultuam Iemanjá realizada nas praias da cidade do Rio de Janeiro. E agora tem a marcha para Jesus. A marcha para Jesus. Acredite se quiser. O que vocês vão fazer? Gente, não me interpretem mal. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Está tudo certo. Essa lei de patrimônio cultural e material, tudo certo, maravilhoso. Palmas para quem fez a lei de patrimônio cultural e material no nosso país. E isso tem a ver com a cultura e a vida social de uma cidade, de um povo maravilhoso. É isso mesmo, tem que preservar isso daí, cuidar, manter isso daí. E precisa de dinheiro e tudo mais. Então, tudo certo. Agora, pergunte ao Malafaia e aos membros do Conselho de Ministros Evangélicos do Rio e muitos outros pastores o que eles acham do carnaval. De crente no carnaval. O que eles acham de Iemanjá. O que eles acham da parada gay. O que eles acham da torcida do Flamengo. O que eles acham. Ou o que você acha. Não é que a gente vê todos eles descendo a lenha no carnaval, nos terreiros de macumba, nos pais de santo, na tal música mundana, na parada gay. Eles dizem que tudo isso é contra a Bíblia, é pecado, é isso e aquilo, um monte de coisa. Não é? Descendo a lenha, atacando, atacando, atacando. E o que aconteceu? Eles vêm e fazem uma lei para terem os mesmos direitos para estar junto desses mesmos grupos que eles batem, criticam e criticam e criticam. Por que será, meu Deus do céu? Por que será que eles fizeram essa lei? Por quê? Que eles se arriscaram a estar dentro desse mesmo grupo e desse pacote de gente aí. Por quê? Sendo que eles não gostam disso daí de jeito nenhum. Eles criticam. A lei
patrocina, essa lei patrocina eventos desses grupos. Logo, tem que patrocinar também a Marcha para Jesus. Não é? Por isso Malafaia respondeu como respondeu. E você viu a hipocrisia? Você viu como Malafaia camaleônico? Esse é o histórico dele. Um dia ele está aqui, outro dia ele está aqui, um dia ele é a favor. Aí um dia que ele é a favor, ele é contra o que ele foi a favor. E ele não quer que você perceba isso, meu querido. Continuando. E aí o Malafaia concluiu, repetindo aqui a fala dele. Nunca vi a vereadora reclamar de verbas da prefeitura para a parada gay e outros eventos semelhantes, preconceituosa, envergonha o povo judeu. Vocês viram o que o Malafaia quer? Perceberam? Ele quer que a Marcha para Jesus seja tratada igual à parada gay e outros eventos semelhantes. Vocês lembram da pandemia? Vocês lembram? Tá aqui, 2, 3 aninhos. Lembra que quando estava morrendo 2, 3 mil pessoas por dia? Você lembra qual foi a grita do Malafaia e de muitos pastores? Igreja aberta, igreja aberta, igreja aberta, de todo jeito, de todo jeito. Mas está morrendo gente aos montes. Não queremos saber. Farmácia fica aberta. Posto de gasolina está aberto. Banco está aberto. Lojas estão abertas. O que isso significa? O que isso significa? Ora, meu querido, eles querem de todo jeito que Jesus tenha os mesmos direitos da parada gay e outros eventos semelhantes. Por isso a lei, né? A lei da ajuda é maravilha disso daí. Ninguém pode falar nada contra eles. Eles querem um Jesus no mesmo nível de posto de gasolina, de farmácia, de banco. Ele quer no mesmo nível, no mesmo nível. Você ainda acha, mesmo que esse Jesus do Malafaia, o Jesus da Marcha para Jesus, é o Jesus e o Jesus dos evangelhos são iguais? Eu estou esperando você ler lá os evangelhos e mostrar para mim. Você pode mandar aqui, tem aí os comentários no meu canal aí, se você está assistindo, e mandar a resposta para mim, eu estou aguardando, tá bom? Não fique com raiva de mim, por favor, eu te amo. E por isso eu vou perguntar para você por acaso viu isso nos evangelhos, Jesus reivindicando os mesmos direitos de outros grupos? No tempo de Jesus tinha grupos lá, meu Deus, e como eles eram favorecidos pelo poder de Roma. Tinha os saduceus, os zelotas, os essênios, os fariseus e tantos outros. Que parte do evangelho de Jesus vocês ainda não entenderam pelo amor de Deus? É por isso que eu digo que o Jesus do Malafaia não tem nada a ver com o Jesus dos evangelhos. Pense nisso, pelo amor de Deus, tá bom? Tá bom? E mais, o Malafaia quer que a vereadora judia, como ela é, deveria defender os evangélicos, pois os evangélicos defendem os judeus. Para o Malafaia, a vereadora judia envergonharia até Jesus, que também é judeu. Jesus é judeu. Para ele, judeu tem que aprovar tudo que os evangélicos fazem. É assim que ele prega e ensina. O problema, meus queridos, é que assim como a vereadora judia, o Jesus judeu, o Jesus dos evangelhos, também não aprovaria a tal verba, aumento, nem a verba de todos os anos, nem o aumento de 25%, nem nada, para patrocinar a Marcha para Jesus. Jesus jamais aprovaria essa grana, essa verba, jamais. E nem aí, né, patrimônio imaterial, jamais, jamais, jamais. Saiba disso pelo amor de Deus. Quero concluir. É muito triste saber que para o Malafaia e seus pares, e muitos pastores no Brasil, muitos mesmos, e muitos evangélicos,
E você? O que você acha? Jesus aceitaria ser patrocinado por César e por governos. Você acha que Jesus aceitaria? Já viu isso nos evangelhos? E que Jesus também precisa ser reconhecido publicamente como patrimônio cultural e material. Quero dizer para todos que me assistem e me ouvem, pelo amor de Deus, não. O Jesus dos evangelhos jamais aceitaria esse tipo de coisa. Não tem nada a ver com Jesus dos evangelhos. E você, meu querido irmão, que quer seguir de verdade Jesus, o Jesus dos evangelhos, não desses evangélicos, não do Malafaia, não Jesus das marchas para Jesus, tem que pensar seriamente sobre essa questão. Está na hora de você realmente reler os evangelhos, pelo amor de Deus. Faça isso. Não fica com raiva de mim, não fica achando que eu estou querendo. Não venha para o meu grupo, eu não quero, não estou nem aí com isso. Estou só aqui reproduzindo basicamente o ensino do evangelho que eu aprendi. Porque o Jesus dos evangelhos não tem nada a ver com isso. E qualquer um que ler vai saber disso. Mas tem que ler querendo a verdade, a sinceridade. Tá bom? Você vai descobrir, se você ler de verdade, você vai ver que há muita diferença entre o Jesus dos evangelhos e esses outros Jesuses que andam sendo pregados por aí. Minha oração a Deus é para que os evangélicos do Brasil, que estão ouvindo esses líderes que pervertem o evangelho de Jesus, tenham os seus olhos e ouvidos abertos para o verdadeiro Jesus, o Jesus dos evangelhos. Esse Jesus não tem barganhas a fazer. Não tem. Ele não precisa de dinheiro para fazer marcha para ele. Não precisa nem ser patrimônio imaterial. Não precisa. Tá bom? É outros que precisam porque eles têm outros interesses. Que a paz do Jesus dos evangelhos seja com vocês. Em nome de Jesus. Shalom, shalom para todos. Deus abençoe grandemente. E até o próximo A Bíblia e o Jornal. Tchau.